Frodo não destruiu o Anel e por que isso é genial? O maior herói da literatura de fantasia falhou na sua única missão. O Frodo Bolseiro, depois de atravessar toda a Terra-média, simplesmente disse não no momento mais crucial e reivindicou o Anel para si. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Frodo não destruir o Anel, vou te mostrar porque o Tolkien construiu isso de propósito, e isso é um final onde o herói falha, onde a força de vontade não é o suficiente e onde a vitória vem de algo completamente diferente. Então, fica comigo até o final do vídeo para você conseguir entender certinho o que o Tolkien queria com isso. Bom, no capítulo A Montanha da Perdição, do Retorno do Rei, o Frodo fica parado na beira da Fenda da Perdição, coloca o anel no dedo e declara: "Eu vim, mas não escolho agora fazer o que eu vim fazer. Não farei este feito. O anel é meu." Não tem luta, não tem hesitação, é uma recusa clara no momento ali. E é aqui que fica interessante. Esse momento não é um erro dele ou algo assim. É exatamente o que o Tolkien planejou. Ele sabia desde as primeiras versões, os primeiros rascunhos, que o Frodo não ia conseguir jogar o anel de forma voluntária. Se o herói simplesmente destruísse o anel por força de vontade, seria uma história comum de cara forte vence o mal. Mas o Tolkien queria algo mais profundo, porque se ali o principal portador do anel não conseguiu cumprir a missão, isso levanta uma pergunta: quem conseguiria? E a resposta é ninguém, e o Tolkien fala disso nas suas cartas. Mas antes de chegar aí eu vou defender o Frodo, porque tem muita gente que só fala: ele falhou, ele cedeu no último segundo. Mas pô, vamos analisar o que aconteceu ali. Primeiro é que o anel não é só uma joia tentadora. O Tolkien descreve o anel e fala que ele contém vontade e a força nativa do Sauron. Ele não é um objeto passivo. Ele é praticamente uma entidade ativa e inteligente ali na cabeça do portador. E o segundo ponto é que o poder do anel varia. E lá, exatamente onde ele foi forjado, o poder dele estava no máximo absoluto que ele poderia ter. E o Tolkien fala disso, se eu não me engano, na carta 192, onde ele fala: "Não creio que o Frodo tenha sido um fracasso moral. No último momento, a pressão do anel atingiria o seu máximo, impossível para qualquer um resistir." E é esse detalhe que é importante, o impossível para qualquer um. O Tolkien compara essa situação a um homem sendo esmagado por uma pedra ou torturado até quebrar. Se você carrega um peso até suas costas partirem, você não falhou moralmente, e sim o seu corpo que atingiu o limite físico. Ali, naquele momento, a mente do Frodo foi quebrada por uma força superior à capacidade de qualquer mortal resistir. E o Tolkien deixa claro que nem o Gandalf, nem a Galadriel, nem Elrond, nem Aragorn teria conseguido ali. Nenhum deles teria jogado o anel de forma voluntária naquele lugar. Afinal de contas, quem lembra que o Gandalf se recusou só de tocar o anel? Ou a Galadriel quase cedendo apenas de considerar pegar ele? E olha que eles são os maiores sábios e os mais poderosos da Terra-média, e eles sabiam que não iam conseguir resistir. Mas então você pode estar se perguntando, se o Frodo chegou nesse momento e falhou, o que ele fez de tão heróico? E a resposta é que ele fez o principal: ele levou o anel até onde era humanamente possível, esgotou todas as forças dele até o último centímetro. Ali no final, faltava só alguns centímetros para ele jogar o anel, porém era um centímetro impossível para qualquer um. E isso leva a gente para a questão central aqui: se ninguém poderia destruir o anel voluntariamente, como o anel foi destruído então? E é aqui que começa a parte genial do Tolkien, que ele, na minha opinião, destaca ele de vários outros autores. A resposta disso não está na força, e sim na misericórdia. Vamos ver agora essa corrente de eventos que levou até a destruição do anel e por que cada pedaço, cada elo dessa corrente é um ato de piedade. O primeiro elo seria o Bilbo, lá em O Hobbit, quando ele encontra o Gollum, descobre que o Gollum é um assassino, traidor, e ali ele teve a chance de dar fim no Gollum facilmente. Porém, ele não fez isso, ele sentiu pena. Inclusive, eu já fiz outros vídeos aqui no canal explicando como esse momento do Bilbo de pena foi o que manteve ele imune ao poder do anel. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois desse vídeo. Mas agora, o segundo elo seria o Frodo. Quando o Frodo e o Sam capturam Gollum, o Sam queria matar ele. E assim, a gente pode concordar que o Sam tinha razão. O Gollum era perigoso, ele ia trair eles eventualmente. Mas o Frodo, naquele momento, lembrou das palavras do Gandalf sobre a piedade que o Bilbo teve em poupar a vida do Gollum. E o terceiro elo seria o próprio Sam na Montanha da Perdição. Ele tinha acabado de lutar com Gollum, tinha a espada na garganta dele e ele poderia ter dado um fim nisso ali. Porém, o Sam olha pra ele, o que ele vê? Uma criatura completamente destruída, miserável e chorando. E o Sam não consegue dar fim nele.
Então ele poupa a vida do Gollum uma última vez. Agora, junta todos esses elos da corrente, como por exemplo, se o Bilbo tivesse matado o Gollum no túnel, não haveria ninguém para morder o dedo do Frodo. Se cada coisa dessa não tivesse acontecido exatamente como foi, o anel não teria sido destruído. Principalmente o do Sam, que foi minutos antes ali disso tudo acontecer. Se ele tivesse finalmente dado o fim no Gollum, não teria ninguém para tropeçar com o anel lá no final. E isso mostra que a frase mais importante de toda a trilogia do Senhor dos Anéis é quando o Gandalf fala que a piedade do Bilbo pode governar o destino de muitos. E assim, na hora pareceu algo bem poético, mas se a gente parar para pensar, esse foi literalmente o meio pelo qual o mal do Senhor dos Anéis foi derrotado. No final das contas, o mal só foi derrotado porque o bem permitiu que o mal sobrevivesse. Pensa só na ironia disso tudo. O Gollum merecia morrer por todos os padrões de justiça. Ele tinha assassinado Déagol para pegar o anel, ele tinha traído o Frodo, entregando ele para Laracna. Ele era a própria definição de uma criatura corrupta. Mas a justiça teria falhado. Porque se ali tivesse sido feito justiça contra ele, o mal não teria sido derrotado. No final das contas, foi justamente pela misericórdia que o mal perdeu. Mas agora, vamos entrar aqui em uma parte que quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito, que é essa parte mais teológica da Terra-média. Lá na Terra-média existe um deus, que é o Eru Ilúvatar, mas Eru quase nunca intervém diretamente. Ele permite que a criação dele funcione através do livre-arbítrio. Porém, na Carta de 192, o Tolkien estabelece uma regra. Quando a criação faz absolutamente tudo o que pode, quando esgota todas as suas forças e quando chega no limite do possível, aí sim Eru pode vir e intervir. E é exatamente isso que aconteceu lá nas Fendas da Perdição. O Frodo levou o anel até onde nenhum outro ser vivo poderia ter levado, esgotou completamente a força de vontade dele, a resistência. Faltava 1 centímetro. Porém, esse centímetro estava além da capacidade de qualquer um na Terra-média. E então, o Gollum chega, pega o anel e tropeça. E o Tolkien explica isso, que aquele tropeço não foi só um acidente, foi o autor da história. Como se Eru tivesse assumindo o controle naquele momento. No final das contas, o Eru interviu no único momento onde a intervenção era justificável. Porém, tem mais um outro detalhe aqui que eu reparei lendo recentemente que eu não vejo muita gente falando, de que é o fato que o Frodo tinha feito uma declaração que acabou virando uma profecia um pouco antes disso. Quando o Gollum tentou pegar o anel, o Frodo disse: "Se você tocar em mim de novo, você será lançado no fogo da perdição." E no final das contas isso virou uma profecia, né? E no final das contas a parte mais bonita disso tudo é que o mal se destruiu. O Sauron foi derrotado pelo instrumento que ele mesmo criou. O Gollum foi destruído pela ganância que consumiu ele e o anel voltou ao fogo através do modo de traição, que é a própria natureza dele. Mas isso tudo, apesar de ser tanto mal assim que destruiu o anel, só foi possível isso porque o bem tinha plantado a semente da misericórdia em toda a história antes. E no final das contas, a Sociedade do Anel não venceu pela força militar do Aragorn ou do Gandalf, e todos eles lutaram, mas eram só como uma distração, isso como o próprio livro deixa bem claro pra gente. No final das contas, a guerra foi vencida por um hobbit que chegou ao limite do impossível, foi vencida pela corrente de misericórdia que eu expliquei aqui no vídeo, e no final de tudo foi vencido pela providência divina agindo através das brechas. E no fim de tudo, Tolkien redefiniu o que significa ser o herói. O Aragorn seria o herói clássico de qualquer outra história, a espada, a coragem e a vitória militar. Ele representa a fantasia tradicional antes disso. Porém, o Frodo é diferente, ele é o herói do sacrifício, da resistência e da humildade. O coitado, no final de tudo, perdeu o dedo, perdeu a paz, perdeu a capacidade de ser feliz na Terra-média e teve que partir para as Terras Imortais porque a ferida dele era profunda, de um jeito que ele não conseguia mais viver na Terra-média. O Frodo salvou o mundo, mas o preço para isso foi perder ele mesmo. E o Tolkien, como um veterano da Primeira Guerra Mundial, sabia exatamente o que ele estava escrevendo. Ele deve ter visto muita gente voltar da guerra quebrado e traumatizado. Ele sabia como muitas vezes a vitória custa caro. E a genialidade dele não está no final do Frodo ser forte o suficiente para vencer. Tá no Frodo ser fraco o suficiente para precisar da misericórdia e humilde o suficiente para aceitar ajuda, e também humano o suficiente para falhar no momento mais importante da história. E eu sei que vai ter gente falando sobre como o sacrifício do Frodo é um paralelo ao cristianismo e a Jesus, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo aqui pro canal explicando como o Tolkien colocou Jesus em 3 personagens diferentes na Terra-média.
O Tolkien não gosta muito de analogia, a gente sabe disso, e ele jamais iria colocar um personagem para simbolizar o sacrifício de Cristo ou algo assim. Porém, ele colocou de forma sutil isso em 3 personagens, e se vocês quiserem eu posso trazer esse vídeo aqui pro canal, é só comentar. Mas agora me fala, você já tinha visto essa falha do Frodo desse ponto de vista proposital do Tolkien, de como ele pensar isso foi algo genial? Deixa aqui nos comentários e me deixa se você gostou disso, ou se você preferia de que ele tivesse jogado o anel por vontade própria. E não esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de tudo aqui no canal. Então é isso, meu querido, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo, fiquem com Deus e fui!